2 dias, sofrendo com os mesmos sintomas, Dona Eunice veio buscar ajuda médica no hospital do bairro Promorá. Comecei a sentir dor de cabeça, dor no corpo, diarreia e vômito. Mas o vômito parou, né? Agora só é a diarreia, dor de cabeça, dor no corpo e a febre. Incômodos sintomas que têm multiplicado a procura pelos hospitais nas várias regiões de Teresina. A incidência da virose aumentou tanto que só aqui na unidade de pronto atendimento do bairro Renascença, o número de pacientes cresceu cerca de 20% na última semana. Aproximadamente 300 pessoas são atendidas todos os dias e pelo menos 1/3 delas apresenta os mesmos sintomas. Os mais comuns são vômito e diarreia, que também podem vir acompanhados de febre. Renan e seu Antônio vieram pelo mesmo motivo. É cólica intestinal e diarreia. Samba que eu senti. 3 dias hoje. Vômito, diarreia, muita dor nas costas. De acordo com os médicos, a virose tem sido provocada pela ingestão de alimentos e de água contaminados, principalmente por moscas. Esses insetos, como as moscas, por exemplo, eles têm grande capacidade de mobilidade. Então, eles circulam por casas, por lixões. Então, são esses insetos que estão carregando em suas patas vírus e bactérias para alimentos. Então, a gente precisa ter um grande cuidado com acúmulo de lixo, com higiene das mãos, higiene dos alimentos. Senão a gente vai ter uma quantidade crescente dos casos que a gente está tendo de diarreia. A atenção deve ser dada especialmente a crianças e idosos que têm saúde mais vulnerável, para evitar uma desidratação severa e até hospitalização. Mas o médico tem uma receita que vale para toda a família. Cobrir os alimentos, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, certo? E procurar não deixar lixo acumulado, principalmente em casa e nos arredores das casas, né? Nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio a doutora Amarilis Borba, que é diretora de ações assistenciais da Fundação de Saúde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O vilão da vez aí, é a mosca ou é a falta de higiene e limpeza? É os dois juntos. Quer dizer, a falta de limpeza, a falta de saneamento, cuidado, vamos dizer, de educação sanitária doméstica, que é pouco exercida, é pouco praticada. Às vezes muito pouco conhecido também, doutora. Então, tem gente que nem conhece direito, faz errado sem saber que está fazendo errado. Por exemplo, um dos hábitos das pessoas é só passar água nas mãos e achar que lavou a mão. mão. Não lavou. Não adianta. Não adianta. Você tem que lavar a mão com sabão. Esfregar, fazer assim, ó, em cada dedo, né? Cada dedo da mão, depois fazer assim, assim e lavar e arear. É, exatamente. Porque senão o que tiver grudado, inclusive as unhas, né, é um lugar que acumula muita sujeira. E a mosca não toma banho para pousar em nada. Ela pousa. Como é que ela faz? Ela vai lá no banheiro, vai lá no lixo. No lixo, pousa em fezes de animal, nas fezes de pessoas, aí de humanas. Tem o arroz na mesa, ela vai tem um pãozinho. Tem um pãozinho, a bolachinha. E aí vai só deixando. E aí, dependendo do tipo de bactéria ou do vírus, dependendo dessa quantidade, ele então faz essa diarreia. São vírus e bactérias diversos. Diversos. Mais comuns? Os mais comuns é Escherichia coli, a salmonela, são as mais comuns. As mais comuns. E que levam os hospitais a esse movimento tão grande. Outra coisa também, tem uma bactéria que, por exemplo, num arroz mal feito, ele esfria. E quando ele está mais ou menos a uma temperatura de 30 graus por aí, tem uma noribactéria que também... No arroz, doutora? Também, porque aí ele tem... Sim, é mal feito como assim? Não, é porque ele não foi cozido de maneira adequada, não quente o suficiente, a fervura, para matar essa bactéria. E na hora que chega no ponto bom dela desenvolver, ela começa a se desenvolver. Por exemplo, você faz um arroz de manhã, vai comer às 3 horas da tarde, aí vai ter uma...
por causa da temperatura ambiente. Eu só almoço depois do programa. Sim, mas aí a panela deve ter ficado tampada. Ah, tem que fechar. Tem que ficar tampada. Se não... Tem que ter Esses cuidado. cuidados aí que o médico falou são fundamentais. São fundamentais. E a lavagem da mão, inclusive crianças pequenas que só mamam no peito, tem que lavar as mãos antes de cada mamada, da ponta do dedo até o cotovelo. Quando vai no banheiro, como é? Lava. Porque a comum é o seguinte, é que a pessoa vai no banheiro e depois que termina, lava a mão. Lava a mão com sabão. Porque as pessoas Mas tem que lavar antes e depois? É bom. É melhor lavar antes e depois. E se quiser passar o álcool gel, pode. Mas só o álcool Ele gel... não substitui a água. Não substitui. Ele ajuda, mas não substitui inteiramente. Agora, essas bactérias e vírus estão com todo lugar. E por que só algumas pessoas adoecem? Outras Porque não? aí depende da resistência do seu organismo e depende das condições que a bactéria e o vírus encontram no seu intestino para se reproduzir. Por exemplo, para você ter uma infecção por salmonela, você precisa de em torno de 1000 bactérias. De Escherichia coli, você precisa de 10.000. Então, de acordo com a quantidade da capacidade de reprodução dessa bactéria, das condições que ela encontra, é que você vai ter a diarreia, maior ou menor. Não podemos esquecer que as crianças de 2 e de 4 meses têm uma vacina contra a diarreia que é chamada de rotovírus, que é uma vacina oral e que é eficaz, inclusive... Está disponível? Está disponível, inclusive, porque o rotavírus aqui do Aércio Miranda, do bairro Vale Quem Tem, ele mostra a rua João Noleto de Souza, cheia de lixo. Assim como a foto dessa comunidade, nós estamos recebendo muitas outras fotos de situações semelhantes. Em algumas delas, também a gente recebe já há cerca de 2 semanas, fotos de lixo coletado, né, reunido pela comunidade em algum lugar, mas que a prefeitura não foi... os caminhões de coleta não foram recolher esse lixo. E as pessoas perguntam o que fazer nessas situações. Então, o que fazer é comunicar, porque a demanda tem sido enorme, muito grande, e como você mostrou esta rua, quem jogou esse lixo lá? Deve ter sido alguém próximo a esse local. Então, o que nós precisamos é ter a cultura, ter respeito pelo espaço público, não sujar o espaço público. Porque se recolhe, por exemplo, em 5 faxinão de sábado que nós fizemos, que a prefeitura fez, se recolheu mais de 1.300 toneladas de lixo. Então, se recolhe o lixo, daí pouco tempo já está sujo novamente. Doutora, é uma coisa que é pedagógico. Não adianta você estar com a sua casa toda ok, se ali na porta, na esquina, na praça, o lixo está lá acumulado. Doutora, a mosca e o mosquito age do mesmo jeito. Pode ser que isso combine também, case aqui, dê uma explicação para essa pessoa. Ela diz que a virose não é falta de higiene, na casa dela tem todo cuidado com o alimento, inclusive se uma mosca aparece, ela lava tudo de novo, lava as louças, descarta aquele alimento e mesmo assim toda a família teve virose. Por exemplo, uma das coisas que pode ser, por exemplo, a cloração da água, ela não mata os vírus, ela só mata as bactérias. Então, pode ser que foi um alimento que ela não consumiu em casa, mas ela consumiu na rua. Então, é preciso que as pessoas pensem, tem diarreia, o que foi que eu fiz? Aonde eu andei? E que os colegas dos hospitais de urgência, das unidades básicas de saúde, façam o protocolo da diarreia para que a gente possa identificar quais são as bactérias que estão ocorrendo para ver uma solução. Outra coisa é o grande uso de poço cacimbão sem cloração. E aí, eles não são revestidos, os poços cacimbões, e aí, então, favorece coisas. Por exemplo, eu tenho um poço cacibão, ponho água lá dentro, pego o balde e boto no chão, aí eu estou contaminando a água do meu poço. Então, precisa a gente ter esses cuidados. É educação. Educação. Doutora, eu quero agradecê-la pela presença e pelas informações. Muito obrigado. Nada.